Irmãos, nesse momento vamos abrir a palavra do nosso Deus no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 9 até o versículo 22. Gênesis capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 22. Nós faremos toda essa leitura e essa também será a porção na qual nós meditaremos nessa manhã. Gênesis capítulo 6, a leitura a partir do versículo 9 até o versículo 22. Ouça com fé, com atenção, o que a palavra de Deus nos diz. Ela nos diz assim: São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de 2 tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo o ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Amém. Vamos nesse momento ao Senhor em oração, pedindo a graça dele, a capacitação que ele pode nos dar e que ele nos concede por meio do seu Santo Espírito, para compreendermos assim a palavra do Senhor. Vamos ao nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós lemos nessa manhã mais um trecho, mais uma porção da Tua palavra. E a nossa oração, Senhor Deus, nesse momento, é que o Senhor, por meio da palavra que nós lemos, fale ao nosso coração. Que o relato, Senhor Deus, que nós acabamos de ler a respeito dos preparativos para o dilúvio, possa nos ensinar a respeito de quem nós somos, da nossa natureza humana, e nos ensinar, Senhor Deus, especialmente quem é o Senhor. Qual é o Teu maravilhoso plano de redenção e como nós podemos ser salvos pela fé no Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda o privilégio de compreender melhor essas maravilhosas mensagens, essas maravilhosas verdades, a partir dessa porção da Tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos diante, dos preparativos para o dilúvio.
Nós começamos a grande narrativa do dilúvio já quando nós começamos a tratar o capítulo 6. E é interessante, irmãos, observar que quase todas as nações do período da antiguidade possuíam algum tipo de relato a respeito de algum tipo de dilúvio. Relatos dos mais variados possíveis. E isso nos mostra algo interessante da Bíblia. A Bíblia nos mostra que depois do dilúvio, os filhos de Noé deram prosseguimento à humanidade. E certamente nós devemos imaginar, nós devemos crer que de geração em geração, esses descendentes de Noé foram espalhando a história do dilúvio como como de fato aconteceu. Certamente essa história foi, ao longo de algumas gerações, se perdendo, não que ela se perdeu por inteiro, afinal de contas nós temos o relato bíblico, mas em alguns povos essa história foi certamente distorcida. Nós temos relatos de dilúvios que foram causados porque os deuses não aguentavam, não suportavam o barulho dos homens, e porque eles estavam incomodados com o barulho dos homens, eles resolveram trazer o dilúvio. Nós temos relatos de dilúvio onde os deuses juntos se uniram para destruir a humanidade, mas um desses deuses escolheu um homem para salvar, e escondido dos demais deuses, salvou esse homem juntamente com alguns animais. Depois os demais deuses descobriram e assim por diante. Enfim, nós temos diversos relatos de dilúvios por aí, em diversas nações, mas o que nós temos diante de nós, irmãos, o que nós temos diante da igreja nesse momento é a palavra de Deus e o verdadeiro relato do dilúvio, que nos conta que o dilúvio não aconteceu porque os homens faziam muito barulho e os deuses estavam incomodados. Um relato que não nos conta que foram diversos deuses que planejaram o dilúvio e que um Deus muito esperto acabou burlando o pacto que havia entre eles. A Bíblia nos fala a respeito de um relato do dilúvio que foi causado não pelo barulho, mas pelo pecado da humanidade. E que foi a ideia não de muitos deuses, mas de um único Deus, vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que diante do pecado do homem resolveu punir a partir da destruição da terra, como nós veremos mais adiante. Nós temos observado, irmãos, desde o capítulo 3 de Gênesis, que o pecado entrou no mundo. E a partir da entrada do pecado no mundo, a relação entre homem e homem muda, e a relação entre homem e Deus muda completamente. Nós vemos as consequências do pecado de forma muito, muito clara a partir do capítulo 4, quando um irmão mata o seu próprio irmão. Nós temos o relato do caso de Caim e Abel, onde Caim, de forma traiçoeira e cruel, mata o seu irmão Abel. E nós temos ali já o indício, ou a vista muito clara da inimizade entre dois povos, entre duas descendências, conforme o que foi prometido em Gênesis 3,15. Deus traria de fato a redenção através de uma inimizade. Inimizade entre a descendência da serpente, a descendência de Satanás, com a descendência da mulher. De tal forma que Deus promete que um descendente da mulher viria para esmagar a cabeça de Satanás, para pisar a cabeça de Satanás. E esse conflito continua e vai cada vez mais crescendo na história desses dois irmãos, quando nós vemos que Caim é filho da serpente, é filho do maligno e mata o seu irmão que era justo, Abel. E vai avançando quando nós vemos a descendência de Caim, homens que se vangloriavam pela violência que praticavam e pelo casamento com duas mulheres, por exemplo, como no caso de Lameque. Nós temos então o crescimento da descendência da mulher que avança no capítulo 5, crescendo em temor do Senhor, até que nós temos o capítulo 6, onde algo estranho acontece. Nós vimos que há um casamento entre os filhos de Deus com as filhas dos homens, e nós vimos que esse casamento, ao longo das Escrituras, é interpretado, especialmente no Novo Testamento, como um casamento diabólico ou demoníaco entre os anjos caídos e as próprias mulheres, filhas dos homens. Esse casamento, juntamente com a maldade e a corrupção do homem, provoca a ira de Deus, de tal forma que Deus decide que ele iria destruir a terra por meio de um dilúvio. Até o momento, porém, ele não havia revelado como ele iria destruir a terra. Ele havia anunciado que iria destruir. E então
o que nós vamos ver hoje melhor, o relato ou a introdução do dilúvio a partir do final do capítulo 6. Outro detalhe muito importante que nós vimos no início do capítulo 6 e no final também do capítulo 5 foi a menção de um novo personagem na história, um personagem chamado Noé. Nós vimos que o seu pai, Lameque, dá esse nome a Noé com a esperança de que Noé traria alívio, conforto, consolo das dificuldades que eles passavam como consequência do pecado. No capítulo 6, então, nós aprendemos que Noé achou graça diante de Deus. E hoje nós veremos melhor quem é esse homem Noé. Veremos melhor em que geração ele estava e como Deus então escolhe Noé como meio para continuar a sua redenção no mundo. Nós veremos a grande destruição que Deus vai executar, mas nós veremos especialmente que no meio dessa grande destruição, Deus anuncia a sua salvação. A salvação para Noé, para a sua família, mas também, nós cremos, para nós, a nossa salvação. Por isso, nessa manhã, nós aprenderemos que em meio ao juízo por causa do pecado, Deus anuncia a salvação através da arca. Em meio ao juízo por causa do pecado, Deus anuncia a salvação através da arca. E nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro nós vamos ver a humanidade corrompida e nós vamos ver como Noé brilha como luz nessa humanidade corrompida. Nós veremos que Noé é um exemplo de justiça e de integridade numa geração pervertida. Veja os versículos 9 e 10 e observem que esses versículos servem como uma introdução à história de Noé e também ao assunto do dilúvio, que vai ser melhor trabalhado nos próximos capítulos. Veja os versículos 9 e 10 comigo. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Veja, irmãos, que nesse novo momento do livro, nós temos a repetição de uma frase já conhecida. São estas as gerações de Noé. E essa frase, ou essa palavra, gerações, já apareceu outras 2 vezes nas Escrituras Sagradas. Apareceu quando falou da criação, ou da gênese dos céus e da terra, e também quando falou da genealogia de Adão. Essa frase, irmãos, gerações, genealogia, ela serve para demarcar períodos do livro de Gênesis. E ela vai aparecer ainda algumas vezes ao longo das Escrituras. E essa palavra, então, aparece para demarcar que esse é o início de uma nova história. Nesse caso, a história de Noé e a história do dilúvio. Essas são as gerações de Noé. Esta é a genealogia de Noé. Nós vamos ver que história é essa. Veja que esta é a genealogia, esta é a geração de um homem que é considerado justo e íntegro por Deus diante dos seus contemporâneos. E aqui, irmãos, nós devemos observar como o relato bíblico, como o relato divino faz questão de ressaltar quem é Noé e como ele se destaca no meio da sua geração. Primeiro, a Escritura nos diz que ele era justo. E veja, essa palavra justo em todo o Antigo Testamento, ela aparece em 2 contextos, basicamente. Primeiro, no contexto legal, no contexto de um tribunal, para indicar que essa pessoa é inocente, que ela é justa, mas ela aparece também em termos mais gerais, para indicar alguém que é comprometido com a lei de Deus, que ama a lei de Deus, que ama fazer o bem e que se desvia do mal. É assim, por exemplo, que o Salmo 1 fala do justo. O justo, ele ama a lei do Senhor. Em outras palavras, quando Noé é descrito como justo, ele é descrito como alguém que ama a lei do Senhor. Ele ama fazer a vontade de Deus. Ele se desvia do mal e ele busca praticar o bem. Ele busca glorificar a Deus pela prática do bem, ao contrário da sua geração, que não se importava com a vontade do Senhor e praticava o que era mal. Ao contrário da sua geração, ao contrário dos seus contemporâneos, Noé de fato buscava fazer a vontade de Deus, se desviava do mal e amava a lei do Senhor, como justo do Salmo 1. Mas além de justo, Noé é caracterizado como um homem íntegro.
E é interessante, irmãos, que a palavra que é traduzida por íntegro ou por integridade é muito utilizada no Antigo Testamento para falar dos animais que eram sacrificados, os animais que deveriam ser sem defeito ou sem mancha. Por isso que algumas traduções preferem traduzir essa palavra íntegro por perfeito, completo, sem mancha, porque essa é a ideia aqui. E obviamente, irmãos, o texto não está nos dizendo que Noé não tinha pecado. Pelo contrário, no capítulo 9, nós veremos que ele tinha pecado e que ele caiu em pecado grave. Noé era pecador como nós somos. Mas a ideia de integridade aqui serve para ressaltar o compromisso que Noé possuía com Deus. Em outras palavras, nesse compromisso que Noé possuía com Deus, ele era irrepreensível. Em outras palavras, os seus contemporâneos, aqueles que estavam ao redor dele, não poderiam apontar para Noé e encontrar uma mancha. Essa mesma palavra é utilizada para Jó, por exemplo. Deus fala com os seus anjos e mostra Jó como um servo irrepreensível. Além disso, essa mesma palavra íntegro é utilizada como um padrão para Abraão. Deus chama Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão e diz: Abraão, você deve ser íntegro, perfeito, completo em seus caminhos. Deus também chama a nação de Israel e diz que ela deveria ser íntegra, completa diante do Senhor. Assim, irmãos, nós aprendemos que Noé é um homem íntegro, um homem justo diante do Senhor. E isso, irmãos, certamente serve como um padrão que Deus quer trazer aos nossos olhos. Moisés, que é o autor do livro de Gênesis, faz questão de mostrar que Noé era justo e íntegro no meio de uma geração perversa. Ele se destacava aqui entre seus contemporâneos por uma conduta fiel ao Senhor. Aqui nós temos uma combinação entre irrepreensível e justo. E aqui, irmãos, nós temos a sugestão clara de que Noé é comprometido com a justiça de Deus. O texto faz questão de nos dizer que ele andava com Deus. E nós vimos isso no capítulo 5. Nós vimos que apenas 2 personagens na palavra de Deus, no livro de Gênesis, ouvem essa frase, andava com Deus. O próprio Noé e um outro homem chamado Enoque. Enoque andava com Deus e Noé agora também anda com Deus. E certamente essas palavras, andar com Deus, significa uma intimidade com o Senhor, um relacionamento profundo e íntimo com Deus da salvação. Ao comparar Noé com Enoque, o texto está fazendo questão de nos mostrar que os dois são personagens singulares na história bíblica. Um foi salvo da morte, Enoque, porque foi levado até Deus. E o outro, que andava com Deus, vai ser também salvo do dilúvio, porque andava com o Senhor. Nós temos aqui um contraste, um homem justo e íntegro no meio de uma geração perversa. Que geração é essa? Os versículos 11 e 12 nos mostram que geração era essa. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Veja, irmãos, que a linguagem, ao descrever as ações de Deus, é a mesma linguagem que nós vimos no início do capítulo 6, a linguagem de um Deus que se inclina para ver o que está acontecendo. É lógico, irmãos, que Deus não tem olhos para enxergar, Deus é espírito, ele não se inclina porque ele sabe todas as coisas, mas o autor faz questão de colocar essa linguagem para que nós possamos entender melhor, a partir da nossa perspectiva humana, o que está acontecendo. É como se Deus estivesse inclinando para ver o que estava acontecendo na terra. E quando ele se inclina para ver o que estava acontecendo na terra, ele encontra uma humanidade corrompida e cheia de violência. Quando Deus olha para o mundo para observar como está a sua criação e como está o homem que ele criou, ele chega a um diagnóstico terrível. A humanidade é caracterizada por corrupção, violência e maldade. E aqui, irmãos, esta imagem, irmãos,
nos mostra como a imagem e semelhança de Deus no homem havia sido completamente manchada pelo pecado. E aqui é interessante perceber que Deus faz questão de dizer que toda a terra estava corrompida. E aqui, irmãos, parece que até mesmo os animais fazem parte desse quadro de corrupção. Isso não significa que os animais cometeram pecados como os homens, mas sim que os animais estão presos nessa estrutura de corrupção, nessa estrutura de decadência, de tal maneira que eles também serão punidos, de maneira que eles também serão parte do juízo de Deus. Nas palavras de um comentarista, ele diz que esta é uma imagem de ruptura total das relações criadas por parte da criatura, ou seja, a criatura, o mundo que Deus criou já não é mais aquele que ele havia criado em Gênesis 1 e 2. O homem, os animais, já não viviam as suas relações conforme Deus havia criado em Gênesis 1 e 2. Toda a conduta do homem era má e corrupta. E quando nós vemos então o testemunho de Noé no meio dessa geração perversa, nós começamos a perceber que o chamado de Deus para Abraão, o chamado de Deus para o povo de Israel, é o chamado que Deus nos dá hoje, de sermos semelhantes a Noé no meio de uma geração pervertida. Não é por acaso que o mesmo Moisés que registrou Noé como um homem justo e íntegro, é o mesmo Moisés que registra que Abraão deveria ser íntegro diante do Senhor. E que registra também que Israel, a nação de Israel, deveria ser íntegra na terra que Deus lhe daria. Israel deveria viver de forma irrepreensível no meio das demais nações, assim como Noé viveu nos seus dias no meio de uma geração perversa. A igreja do Senhor, nós devemos viver de forma irrepreensível no meio de uma geração corrupta e perversa na qual nós estamos. E aqui, irmãos, eu não quero contrastar a nossa geração com a geração de Noé a ponto de chegar a dizer que a nossa geração é tão pervertida quanto. Não me parece que nós chegamos nesse nível ainda. Mas mesmo assim, nós sabemos que a nossa geração é pervertida, ela é corrupta, ela é cruel. E é nessa geração que a igreja do Senhor é desafiada a ser irrepreensível e justa. Nós somos desafiados a amar a lei do Senhor. Nós somos desafiados a nos desviar do mal e a fazer o que é bom. Nós somos desafiados a tratar o bem, a tratar bem o nosso próximo, a amar a Deus acima de todas as coisas. Nós somos chamados a glorificar a Deus através das nossas boas obras. Não é à toa que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ordenou que a nossa luz brilhasse diante dos homens, para que os homens pudessem ver as nossas boas obras e, vendo, glorificassem o Pai que está nos céus. A igreja do Senhor deve iluminar o mundo a partir das suas boas obras. E a partir disso, a partir das boas obras que a igreja pratica no meio de uma geração perversa, Deus será glorificado através de nós. Nós somos chamados, irmãos, a brilhar com justiça e integridade no meio de uma geração corrompida. Nós somos chamados a, como Noé, sermos testemunhas do amor e da fé de Deus no meio de uma geração que aguarda a punição e o juízo de Deus por causa das suas perversidades. Nós somos chamados a ser luz nesse mundo e, por meio das nossas boas obras, glorificarmos o Pai que está nos céus. O chamado do Senhor é um chamado de justiça e integridade, como Ele fez a Abraão. Ande nos meus caminhos e seja íntegro. Essa é a primeira parte que nós devemos aprender com o texto. A segunda parte que nós devemos aprender com o texto é que o Senhor anuncia a sua salvação através da arca. Primeiro, Ele nos mostra o quadro da perversidade no mundo, com a luz de Noé brilhando nesse contexto perverso, e em seguida Ele nos mostra a salvação planejada por Deus através da arca. Veja que depois do diagnóstico a respeito do homem, nós temos mais uma vez o anúncio do julgamento de Deus no versículo 13 do capítulo 6. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos,
porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Observe que as palavras que Deus diz a Noé aqui, nesse versículo 13, são muito parecidas com as palavras que ele já havia dito no versículo 7. Observe que o juízo anunciado é o mesmo. Compare os dois versículos, versículo 13 e versículo 7. Observe que o juízo é o mesmo. No versículo 7, o Senhor faria desaparecer da terra o ser humano. No versículo 13, então, Deus diz que vai colocar um fim nos seres humanos. Da mesma maneira, Deus promete não só destruir o homem, no versículo 7, mas promete também destruir a sua criação. Versículo 7 nos diz: destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus. E agora, no versículo 13, Deus faz questão de dizer também que irá destruir a terra, não só o homem. A própria criação de Deus, os animais, o que Ele criou, sofreria a pena do julgamento de Deus. Veja, a consequência do pecado do homem é tão danosa para a criação que não só a humanidade seria destruída por Deus, mas até os animais, a própria criação de Deus seria destruída ou desfigurada. E através dessa linguagem, irmãos, nós começamos a perceber novamente que o dilúvio é uma reversão da criação de Deus, nós podemos assim dizer. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou os animais segundo a sua própria espécie. Mas no dilúvio Ele diz que irá destruir os animais segundo a sua própria espécie, num tipo de reversão daquilo que Ele fez na criação. E a razão para o julgamento de Deus, nesses dois versículos 7 e 13, é a mesma. A maldade do homem, a violência do homem encheu a terra. E por causa dessa violência e dessa perversidade, a humanidade, juntamente com a criação, seria destruída. E aqui, irmãos, um detalhe irônico e também justo do juízo de Deus. No versículo 11, a palavra que é traduzida por corromper, quando diz que a terra estava corrompida, porque o homem havia corrompido a terra, é o mesmo verbo que é traduzido por destruir, aqui no versículo 13. E aqui, irmãos, parece haver de fato uma ironia de Deus. Assim como o homem corrompeu a terra, desfigurou a criação, Deus iria desfigurar o próprio homem e a sua criação. E aqui, além da ironia, nós temos um senso de justiça de Deus. Deus está dizendo, da mesma maneira que o homem agiu, ele vai ser punido. Ou seja, Deus dá ao homem aquilo que ele merecia por causa dos seus atos perversos e injustos. Assim como o homem havia desfigurado a criação, Deus iria desfigurar o homem e a sua criação por causa do pecado praticado. O que aconteceria, então? Como Deus derramaria esse juízo? Como Deus destruiria a humanidade? Como Deus destruiria a criação? O versículo 17 nos revela. Veja comigo o versículo 17 de Gênesis 6. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. E aqui, pela primeira vez, é revelado como Deus iria destruir a terra. E veja, nós conhecemos muito bem a história do dilúvio e provavelmente você lê os versículos anteriores já sabendo que o dilúvio iria ser um instrumento de Deus para a destruição. Mas a revelação de fato de que foi através de um dilúvio que Deus iria destruir a terra, de que seria através de um dilúvio que Deus destruiria a terra, foi feita aqui no versículo 17. E, inclusive, a palavra dilúvio aqui é um termo técnico que só é utilizado para descrever esse evento. Muitas vezes no português nós podemos utilizar a palavra dilúvio para descrever outros eventos que acontecem, mas no texto original não, na língua hebraica não. Só existe essa palavra para descrever esse evento. E essa palavra não é utilizada na Bíblia em nenhum outro lugar, a não ser para se referir a esse
evento. Em outras palavras, parece que os autores bíblicos compreendiam muito bem que o que aconteceu nos dias de Noé não foi simplesmente uma inundação como outras que existem, mas um evento terrível e incomum, único na história do homem. Só existiu um único dilúvio. E esse dilúvio é o que é descrito aqui em Gênesis, entre os capítulos 6 e 9. Esse é o evento único que Deus derramou sobre o homem para destruir todo o ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Todo ser que respira debaixo do céu seria destruído com as águas do dilúvio. E aqui veja que há uma frase, não é? Debaixo dos céus. É interessante que essa frase, provavelmente, ela serve como um contraste para debaixo das águas. Quando nós lembramos do relato da criação, nós temos essas duas frases acontecendo constantemente. Debaixo dos céus, debaixo das águas, acima das águas. Em outras palavras, parece que o autor bíblico está nos dizendo que o objetivo de Deus era destruir a criação debaixo dos céus, não a criação debaixo das águas. Isso parece explicar por que Deus não destruiu seres aquáticos, inclusive seres que respiram, né? Mas que são seres aquáticos. O que nós temos então, irmãos, é a descrição de um evento único, de dimensões catastróficas, que vai acontecer. E a única esperança que Deus apresenta no meio de toda essa circunstância, ou desse diagnóstico terrível, é a construção de uma arca pelas mãos de Noé. Volte agora para os versículos 14 e 16 e veja que Deus anuncia então a construção dessa arca. Deus fala para Noé assim: faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Nós temos aqui, irmãos, algumas instruções para a construção da arca. Note que essas instruções são instruções apenas gerais. Elas servem muito mais para ajudar o leitor a compreender o que seria construído do que, de fato, para ajudar Noé a construir. É bem provável que Deus tenha ajudado Noé em outros detalhes que não estão descritos aqui, ou que o próprio Noé, com a graça de Deus, teve inteligência suficiente para, ao longo dos anos que ele teve para construir a arca, desenvolver um projeto que iria tratar dos detalhes, não é? Nós temos aqui apenas uma descrição geral que nos ajuda a entender a embarcação que seria construída. É interessante que o texto nos diz, ou que a nossa tradução nos diz que ela foi construída com cipreste, que essa teria sido a madeira utilizada, mas a verdade é que, pelas dificuldades linguísticas que nós temos de identificar a palavra no texto original, nós não temos certeza qual foi a madeira utilizada. Nós não sabemos qual foi a madeira que foi utilizada, né? A tradução cipreste é uma aposta de que teria sido essa árvore, mas como uma aposta ela não é certa. Nós não sabemos que tipo de madeira Noé utilizou, mas certamente foi uma madeira que era utilizada para navegação, que serviria para navegação e que provavelmente ele e outros já conheciam como uma madeira apropriada para a navegação, apropriada para o grande projeto que Deus estava para realizar. E aqui nós temos algumas medidas acerca da arca. A arca possuía aproximadamente, e essa palavra aproximadamente deve ser utilizada porque o sistema de medição naqueles dias não era o sistema de medição mais preciso. Normalmente eles utilizavam a medida do antebraço para medir, só que a medida do antebraço ela vai variar de acordo com o tamanho do braço da pessoa. Então não era um sistema de medida mais preciso. Por isso, nós temos, em média, a ideia de que a árvore teria 130 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Talvez na versão bíblica que você tenha umas medidas um pouco diferentes das que estão aqui. Isso é natural, como eu já falei, porque o que nós podemos ter é uma dimensão aproximada
do tamanho da arca, mas certamente não é uma dimensão precisa do tamanho da arca. Ela possuía então uma cobertura e uma porta lateral que será muito utilizada, muito falada nos próximos capítulos. Afinal de contas, vai ser através dessa porta que Noé vai sair juntamente com sua família e assim por diante. Pelo tamanho da arca, irmãos, nós começamos a perceber a sua dimensão enorme, a sua capacidade enorme de receber pessoas e também animais. Afinal de contas, ela precisava ser gigantesca para suportar a família de Noé, os animais que viriam até ele e também os animais, e os alimentos que ele também teria que comportar dentro da arca. Isso vai ser descrito melhor nos versículos seguintes, versículos 18 a 22. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, de 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Observe que a partir do versículo 19, nós temos a descrição de que, juntamente com Noé, entraria a sua esposa, os seus filhos e as esposas de os seus filhos. E além disso, de cada espécie, Deus enviaria um macho e uma fêmea para entrar na arca juntamente com Noé. Nós vamos, irmãos, na próxima semana, quando o dilúvio de fato acontecer, nós vamos tratar um pouco melhor sobre essas espécies e sobre a arca, mas o que nós podemos já adiantar é que nós não devemos imaginar que o autor está se referindo a espécies, as espécies que nós conhecemos hoje. Naquele período, nós devemos imaginar que não existiam tantas espécies aqui como existem hoje. Certamente eu estou utilizando a classificação errada, certamente George já sabe que não é o correto dizer espécies, mas eu espero que os irmãos tenham compreendido o que eu quero dizer. Naquele período, nós tínhamos tipos de animais que teriam dado, ao longo da evolução, né, a origem aos demais animais. Isso é um conceito importante. Nós, como cristãos, nós não negamos a microevolução, né? Ou seja, a evolução de animais para adaptação em certos locais. O que nós negamos é uma evolução a nível macro, ou seja, nós negamos que a partir de uma espécie, a partir de um ser vivo, nós temos os desdobramentos entre outros seres vivos e assim por diante. Nós acreditamos que sim, animais eles podem se adaptar em diferentes contextos e isso é comprovado cientificamente. E nós cremos então que Deus não precisou mandar todas as raças de cachorro para a arca. Ele só precisou mandar apenas um canino que daria, seria suficiente para gerar os cachorros, as raposas, os lobos e assim por diante. Em outras palavras, nós cremos que a arca era mais do que suficiente para suportar o tamanho e a quantidade dos animais que seriam levados até ela. Além disso, ela deveria comportar comida e nós cremos que isso foi feito tudo pela graça, pela bondade de Deus e através do trabalho árduo de Noé. Afinal de contas, o texto faz questão de dizer que Noé fez tudo como Deus lhe havia ordenado. Cada passo, cada trabalho foi feito de acordo com o que Deus havia dito, de acordo com o que Deus havia ordenado. Mas o que eu quero, irmãos, ressaltar com os irmãos, antes de nós concluirmos, são as palavras do versículo 18, onde nós temos um estabelecimento de uma aliança entre Deus e Noé. O versículo 18 nos diz assim: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos.
Veja que o texto nos diz que Deus estabeleceria uma aliança, ou estava estabelecendo ali uma aliança com Noé. E aqui, irmãos, é interessante que é a primeira vez que essa palavra aliança aparece na Bíblia, mas isso não significa que o conceito da aliança, ou que Deus, pela primeira vez, estava fazendo uma aliança aqui. Pelo contrário, quem ouviu as exposições anteriores em Gênesis vai lembrar que Deus fez uma aliança com o primeiro homem, chamado Adão, e que nessa aliança o homem deveria cumprir os mandamentos de Deus e que ele quebrou esses mandamentos de Deus. Mas que Deus ainda assim, por graça, fez uma segunda aliança, uma aliança de graça, na qual ele promete um descendente que viria para esmagar a cabeça de Satanás. E que essa aliança continuou sendo desenvolvida ao longo das gerações. Afinal de contas, a partir dos filhos de Adão, a partir das gerações de Adão, a promessa de um descendente continuou sendo ouvida e crida, de tal maneira que a aliança continua. E o que nós vemos aqui na vida de Noé, e nesse versículo, não é a criação de uma nova aliança, mas a confirmação, o estabelecimento da aliança que nós já temos. Afinal de contas, o verbo que é utilizado aqui, que é traduzido por estabelecer aliança, pode ser muito bem traduzido e é melhor traduzido como confirmar aliança. É a mesma coisa que aconteceu com Abraão no capítulo 17. Abraão no capítulo 17 já possuía uma aliança com Deus, mas mesmo já possuindo uma aliança com Deus, no capítulo 17 Deus confirma uma aliança com Abraão. Em outras palavras, qual é a aliança que está sendo confirmada aqui? Nós cremos, irmãos, que a aliança que está sendo confirmada com Noé aqui não é outra aliança, senão a aliança que foi feita em Gênesis 3,15, quando Deus fez uma aliança com Adão, com o homem, e prometeu que viria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Em outras palavras, irmãos, ao estabelecer a sua aliança com Noé, ao confirmar a sua aliança com Noé, Deus estava prometendo que o que ele havia falado iria se cumprir. Deus estava prometendo que a aliança que foi feita com o homem seguiria em frente. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Noé: Noé, eu irei destruir o homem por causa dos seus pecados, mas eu não me esqueci da aliança que eu fiz. Deus está dizendo a Noé: Noé, não se preocupe, vai vir juízo sobre o mundo. Eu destruirei o mundo e a humanidade, mas eu não me esqueci das promessas que eu fiz. Eu prometi a Adão que viria um descendente que pisaria a cabeça da serpente e que traria salvação para a humanidade, e eu irei cumprir essas promessas. Deus então faz uma aliança com Noé, porque seria justamente através de Noé e da sua família que Deus continuaria o seu plano de redenção para cumprir a promessa feita. Seria através da preservação de Noé, seria através da salvação de Noé que a aliança de Deus com o homem continuaria. Seria através da salvação de Noé e da sua família que a redenção de Deus continuaria. E aqui, irmãos, nós começamos a perceber como o dilúvio não é uma história sobre a salvação de Noé. O dilúvio é uma história sobre a nossa salvação. Porque no dilúvio Deus está renovando a sua aliança, confirmando o seu compromisso de nos salvar, de nos redimir por meio de um descendente prometido. A história do dilúvio não é a história de como Deus salvou um homem porque ele era justo e bom, e por causa disso você deve ser justo e bom para que Deus lhe salve. A história do dilúvio é a história de um Deus que escolheu um homem e a sua família, para através desse homem e dessa família, continuar a sua promessa, a sua aliança de salvação de todo aquele que nele crê. Através da salvação de Noé, a esperança e a promessa de um descendente que viria para destruir as obras do grande inimigo das nossas almas, Satanás, que viria para morrer pelos nossos pecados e nos libertar da perversidade pela qual essa geração foi destruída, continua. Esse descendente nos livra da perversidade que levou a humanidade
à destruição. Esse descendente nos livra da maldade que levou a humanidade à destruição. E tudo isso porque Deus escolheu Noé para, através dele, continuar a sua promessa e a sua aliança. Por isso, quando nós lemos o dilúvio, nós não lemos a história da salvação de Noé. Nós lemos a história da nossa salvação. Você e eu fomos salvos no dilúvio. Você e eu fomos salvos quando Noé foi salvo por Deus naquela grande arca. Por isso, quando nós ouvimos que Deus trouxe salvação através da arca, não foi salvação só para Noé. Foi salvação para mim e para você. Porque através daquela arca, e através da preservação da vida de Noé e da sua família, Deus continuou a sua aliança. Deus continuou a sua promessa. A aliança de que Ele nos redimiria. A aliança de que Ele nos salvaria por meio de um descendente prometido. Não é sem razão que os autores do Novo Testamento olhem para o dilúvio e enxerguem no dilúvio o grande padrão, tanto de julgamento do mundo quanto de salvação do mundo. Porque no dilúvio nós temos a história de um Deus que salva, que destrói a humanidade, que destrói o pecado, que destrói a perversidade, mas de um Deus que salva o homem por meio de uma aliança para preservar a promessa do seu Redentor. No dilúvio nós temos a história da nossa salvação. No dilúvio nós temos a continuação da promessa de um Redentor que viria para salvar as nossas almas da nossa perversidade. Nós somos como aquela geração perversa que merecia o juízo de Deus, mas porque Deus estabeleceu a sua aliança e continuou a sua promessa, nós somos salvos, nós somos resgatados. Por isso, através da história de Noé e da promessa do dilúvio, creia no descendente prometido, creia na aliança que Deus fez, creia na promessa que Deus fez, creia no Senhor Jesus, creia naquele que veio para destruir as obras de Satanás e para nos salvar da nossa perversidade e da nossa maldade. Para que assim como a arca representou salvação para Noé e sua família, ela represente também salvação para você, para a sua vida e para a sua alma. Creia no Senhor Jesus Cristo. E o dilúvio não será apenas a história da destruição do mundo, mas será também a história da nossa salvação. Vamos orar nesse momento ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque nós acabamos de ler a história do anúncio do dilúvio, dos preparativos para o dilúvio. E normalmente, Senhor, nós somos levados a imaginar que essa história é apenas uma história para ser lida por curiosidade, para lembrarmos de como Deus pune o pecado e salva simplesmente um homem e a sua família. Mas o nosso desafio, e nós te pedimos que o Senhor nos ajude, é compreender que essa história também é a nossa história. Que essa história é a história da nossa salvação. A história de como o Senhor preservou a tua aliança, de como o Senhor preservou a sua promessa. Naquela arca nós fomos salvos, porque naquela arca nós somos preservados e a promessa do Redentor foi preservada. Nós te louvamos pelo dilúvio. Nós te louvamos porque nele o Senhor demonstrou grande poder e ira. Mas nós também te louvamos porque no dilúvio o Senhor demonstrou grande graça e amor, não só para com Noé e sua família, mas também para conosco, que depois de tantas gerações e tantos anos, podem conhecer o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor preservou a aliança e a promessa feita. Nos ajuda a crer nesse Salvador. Nos ajuda a sermos salvos por esse Salvador unicamente pela fé, para que a história do dilúvio não seja apenas uma história bíblica, mas seja a nossa história, a história da nossa salvação.
Essa é a oração que nós fazemos em nome do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Amém.